Fala galera, sejam bem-vindos ao DT Jus. Está começando o 16º episódio da Lei 6.404, que trata das sociedades por ações. E hoje nós vamos dos artigos 168 até o artigo 175. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever também nas nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor by Spotify. Vamos lá, galera? Capital autorizado. Artigo 168. O Estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. Parágrafo 1º. A autorização deverá especificar: a linha A, o limite de aumento em valor do capital ou em número de ações e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas. A linha B, o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração. A linha C, as condições a que estiverem sujeitas as emissões. A linha D, os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para subscrição ou de inexistência desse direito. Artigo 172. Parágrafo 2º. O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente corrigido pela Assembleia Geral Ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção do capital social. Parágrafo 3º. O Estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle. Capitalização de lucros e reservas. Artigo 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem. Parágrafo 1º. Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações. Parágrafo 2º. As ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura agravarem as ações de que elas forem derivadas. Parágrafo 3º. As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda proporcionalmente pelos titulares das frações. Antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 dias, durante o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação. Aumento mediante subscrição de ações. Artigo 170. Depois de realizados 3/4, no mínimo, no capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações. Parágrafo 1º. O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição justificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente. Inciso 1. A perspectiva de rentabilidade da companhia. Inciso 2. O valor do patrimônio líquido da ação. Inciso 3. A cotação de suas ações em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágil ou deságil em função das condições do mercado. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral, quando for de sua competência deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao Conselho de Administração a fixação do preço de emissão de ações a serem distribuídas no mercado. Parágrafo 3º. A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º e a ela se aplicará o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 98. Parágrafo 4º. As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela companhia independentemente de depósito bancário. Parágrafo 5º. No aumento de capital, observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto no artigo 82, esse mediante subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela Assembleia Geral
ou pelo Conselho de Administração, conforme dispuser o Estatuto. Parágrafo 6º. Ao aumento de capital aplica-se, no que couber, o disposto sobre a Constituição da Companhia, exceto na parte final do parágrafo 2º do artigo 82. Parágrafo 7º. A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do parágrafo 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha. Direito de preferência. Artigo 171. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital. Parágrafo 1º. Se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou classes e o aumento for feito por emissão de mais de uma espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas. A linha A. No caso de aumento, na mesma proporção, do número de ações de todas as espécies e classes existentes, cada acionista exercerá o direito de preferência sobre ações idênticas às de que for possuidor. A linha B. Se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, mas importarem alteração das respectivas proporções no capital social, a preferência será exercida sobre ações de espécie e classes idênticas às de que forem possuidores os acionistas, somente se estendendo às demais se aquelas forem insuficientes para lhes assegurar, no capital aumentado, a mesma proporção que tinham no capital antes do aumento. A linha C. Se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa das existentes, cada acionista exercerá a preferência, na proporção do número de ações que possuir, sobre ações de todas as espécies e classes do aumento. Parágrafo 2º. No aumento mediante capitalização de créditos ou subscrição em bens, será sempre assegurado aos acionistas o direito de preferência e, se for o caso, as importâncias por eles pagas serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado ou do bem a ser incorporado. Parágrafo 3º. Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição das emissões de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e partes beneficiárias conversíveis em ações emitidas para alienação onerosa, mas na conversão desses títulos em ações, ou na outorga ou no exercício de opção de compra de ações, não haverá direito de preferência. Parágrafo 4º. O Estatuto ou a Assembleia Geral fixará prazo de decadência não inferior a 30 dias para o exercício do direito de preferência. Parágrafo 5º. No usufruto e no fideicomisso, o direito de preferência, quando não exercido pelo acionista até 10 dias antes do vencimento do prazo, poderá sê-lo pelo usufrutuário ou fideicomissário. Parágrafo 6º. O acionista poderá ceder o seu direito de preferência. Parágrafo 7º. Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão mediante subscrição particular deverá dispor sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo, a linha A, mandar vendê-las em bolsa em benefício da companhia, ou, a linha B, rateá-las na proporção dos valores subscritos entre os acionistas que tiverem pedido no boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras. Nesse caso, a condição constará dos boletins e lista de subscrição e o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da linha anterior. Parágrafo 8º. Na companhia fechada, será obrigatório o rateio previsto na linha B do parágrafo 7º, podendo o saldo, se houver, ser subscrito por terceiros, de acordo com os critérios estabelecidos pela Assembleia Geral ou pelos órgãos da administração. Exclusão do direito de preferência. Artigo 172. O Estatuto da Companhia Aberta que contiver autorização para o aumento do capital pode prever a emissão, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171, de ações e debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante, inciso 1, venda em bolsa de valores ou subscrição pública, ou, inciso 2, permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 e 263. Parágrafo único. O Estatuto da Companhia, ainda que fechada, pode excluir o direito de preferência para subscrição de ações nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais. Seção 2. Redução. Artigo 173. A Assembleia Geral poderá deliberar
a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo. Parágrafo 1º. A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos administradores, não poderá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral sem o parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento. Parágrafo 2º. A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos correspondentes às ações cujos certificados tenham sido emitidos, até que sejam apresentados à companhia para substituição. Oposição dos credores. Artigo 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações ou pela diminuição do valor dessas, quando não integralizadas, a importância das entradas só se tornará efetiva 60 dias após a publicação da ata da Assembleia Geral, que a tiver deliberado. Parágrafo 1º. Durante o prazo previsto nesse artigo, os credores quirografares por títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se dará ciência ao registro do comércio da sede da companhia, opor-se à redução do capital, decairão desse direito os credores que o não exercerem dentro do prazo. Parágrafo 2º. Fim do prazo, a ata da Assembleia Geral, que houver deliberado redução, poderá ser arquivada, se não tiver havido oposição ou se tiver havido oposição de algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial da importância respectiva. Parágrafo 3º. Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em Assembleia Especial. Capítulo 15. Exercício social e demonstrações financeiras. Seção 1. Exercício social. Artigo 175. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto. Parágrafo único. Na Constituição da Companhia, nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Galera, é isso aí. Esse foi o 16º episódio da Lei 6.404. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like e faça sua inscrição nas nossas plataformas, que isso é muito importante pra gente. E até a próxima. Um forte abraço e tchau!